Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório e no episódio de hoje a gente vai conversar como ondas cerebrais podem indicar o nível de dor das pessoas. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. As doenças relacionadas à dor são a principal causa de incapacidade e carga de doença em todo o mundo. Globalmente, a dor crônica afeta entre 1/3 e metade da população. A falta de biomarcadores de diagnóstico e opções de tratamento universalmente eficazes geralmente resultam em frustração para pacientes e médicos. A dor crônica ela pode perdurar por 3 meses ou mais e, nos Estados Unidos, afeta 1 em cada 5 pessoas, mais do que diabetes, pressão alta ou depressão. Ela pode acontecer após episódios de ataques cardíacos ou amputação de membros, por exemplo. E como ainda não se sabe exatamente os efeitos da dor crônica no cérebro, o tratamento desse quadro também acaba sendo difícil, como eu falei anteriormente. E com isso, a qualidade de vida ela pode ser seriamente prejudicada. Uma pesquisa recentemente publicada, ela indica um potencial desenvolvimento de terapias cerebrais personalizadas que tem como foco o tratamento dos tipos mais graves de dor crônica. Esse novo estudo sugere que sinais cerebrais podem ser usados para indicar quanta dor uma pessoa está sentindo. E com base nesses resultados, a medicina moderna poderia então reformular como trata certos tipos de quadro de pacientes com dores crônicas. Então, Camila, o que esse estudo traz de novo para o nosso entendimento sobre as causas e tratamento da dor? A pesquisa, Laura, foi publicada em maio na Nature Neuroscience e registra pela primeira vez sinais cerebrais associados à dor crônica em seres humanos. Essa descoberta pode impulsionar o desenvolvimento de terapias personalizadas para os casos mais severos. Os pesquisadores da Universidade da Califórnia, em São Francisco, implantaram eletrodos no cérebro de 4 indivíduos que sofriam de dor crônica. Em seguida, os pacientes tiveram que responder pesquisas sobre a gravidade de suas dores várias vezes ao dia durante um período de 3 a 6 meses. Após completar todos os questionários, eles precisavam ficar sentados por 30 segundos para que todos os eletrodos pudessem gravar a atividade cerebral deles. Isso ajudou os pesquisadores a identificar biomarcadores da dor crônica nos padrões dos sinais cerebrais que eram tão individuais como a imprecisão digital de uma pessoa. Depois disso, os pesquisadores usaram machine learning para modelar os resultados dos questionários. Para Prasad Shivalkar, um dos autores do estudo, eles descobriram que poderiam prever com bastante precisão como os pacientes iriam pontuar a gravidade das dores sentidas ao observarem a atividade cerebral deles. Para ele, a esperança é que agora que sabemos onde ficam esses sinais e que tipo de sinais devemos procurar, a gente possa encontrar uma forma de monitorar eles de uma forma não invasiva. Conforme eles forem recrutando mais pacientes e aprimorando essa percepção de como esses sinais variam de uma pessoa para outra, talvez eles consigam usar eles como um diagnóstico. Jonas, a dor ela ocorre quando alguma parte do corpo apresenta uma sensação desconfortável ou desagradável, o que geralmente significa que algo está errado. A dor aguda, ela acontece rapidamente e desaparece quando não há causa, mas a dor crônica, ela dura mais de 6 meses e pode continuar mesmo quando a lesão ou doença tiver sido tratado. Existe alguma similaridade na origem e tratamento da dor aguda e crônica? Exato, Laura. Os pesquisadores também descobriram que podiam distinguir a dor crônica de um paciente de uma dor aguda deliberadamente causada por uma sonda térmica. Os sinais de dor crônica vieram de uma parte diferente do cérebro, indicando que ela não é apenas uma versão prolongada de dor aguda, mas outra coisa completamente diferente. E uma vez que pessoas diferentes experimentam a dor de maneiras diferentes, não existe um tratamento único e efetivo para atender a todos os indivíduos que enfrentam esta condição, o que se provou um grande desafio no passado.
A equipe de pesquisadores espera que a identificação dos biomarcadores individuais dos pacientes possibilite um melhor direcionamento do uso terapêutico da estimulação elétrica cerebral, um tratamento que Shivalkar compara a um termostato da dor, o qual poderia ser desligado ou ligado. As descobertas poderiam ser uma grande mudança na questão de tratamento e poderiam ser especialmente benéficas para pessoas com dores crônicas, que têm dificuldades em se comunicarem, diz Ben Seymour, um professor de neurociência clínica na Universidade de Oxford, no Reino Unido, e que não esteve envolvido no projeto. Segundo ele, isto possibilita o desenvolvimento de tecnologias inteligentes no trato da dor, o que dá a impressão de que este é um obstáculo que realmente superamos. O estudo também deixa explícito as intensas formas individuais pelas quais as pessoas sentem dor e a importância de adaptar os tratamentos para cada uma, complementa Shivalkar. Segundo ele, ficou claro que tanto a dor quanto as pessoas em si são complexas e a única forma de ouvir o que elas têm a dizer de verdade e ver o que elas estão sentindo é deixando-as contar a versão delas da história. E hoje a nossa entrevista é com o professor doutor Renato Leonardo de Freitas, que é docente e pesquisador na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, diretor do Centro Multiusuário de Neuroeletrofisiologia e do Laboratório de Neurociências de Dor e Emoções e fundador do Instituto Brasileiro de Neurociências Cognitiva e Comportamental. Bem-vindo, Renato. Bom dia a todos e a todas. Obrigado pelo convite, tá? Muito obrigado. Muito bom estar aqui fazendo comunicação científica, levando a ciência para a sociedade, né? Extramuros das instituições, das universidades. E eu agradeço muito o convite aqui, de nós podermos papear um pouquinho. Renata, a matéria ela conta sobre uma pesquisa que foi publicada na Nature Neuroscience, que registrou pela primeira vez os sinais cerebrais associados à dor crônica em humanos. Mas até antes da gente começar a falar sobre o impacto desse estudo, eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes o que é a dor crônica, né, e qual é o cenário atual que a gente tem hoje no país, em termos de epidemiologia, de tratamento, né, do que a gente já conhece. Uau, são tantas coisas. Vamos tentar construir aqui uma história, né? Inicialmente, Laura e Camila, a dor, né? Nós temos que considerar a dor como um sinal vital, a dor aguda, conceituando principalmente a dor aguda, que ela tem um valor adaptativo, né? A dor aguda, ela tem esse valor adaptativo, ela nos quer dizer que algo em nosso corpo não está bem, há uma lesão, e por isso há uma necessidade de buscar ajuda, produzir comportamentos recuperativos. Então nós temos essa dor aguda, que ela é importantíssima, né? Mas toda dor aguda maltratada, ou, por exemplo, uma dor pós-operatória, ela pode se cronificar. E aí começam as complicações, né? Então, vamos lá. Dor aguda tem valor adaptativo, é importante, ela é um sinalizador no nosso organismo para nós buscarmos tratamento, ajuda, recuperarmos. Só que nós temos também uma questão de dor persistente. Ela tem a possibilidade, essa dor, ela se cronificar. E aí eu faço um parênteses, por exemplo, na dor pós-operatória. Vocês sabiam que na dor pós-operatória, os pacientes pós-operatórios, de 20% a 50% desses pacientes, eles possuem dor persistente. Ou seja, é necessário um manejo. E eu estou dando um exemplo de dor pós-operatória. Inicialmente, é uma dor aguda, ali, inflamatória, houve uma intervenção, mas desses pacientes de 50% a 40% que tem essa persistência, a dor continua, né, no pós-operatório, 20% passam a ter dor crônica. Então, toda dor aguda, maltratada, mal diagnosticada, né, as pessoas necessitam de acolhimento, diagnóstico, tratamento eficaz, elas podem se cronificar. E aí vem um grande problema, porque a dor crônica, diferentemente do que eu falei da dor aguda, ela tem um valor adaptativo, a dor aguda. A dor crônica já não tem valor adaptativo. Ela não tem esse caráter evolutivo. Ela não é um sinalizador. A dor crônica, ela é prejudicial, ela é incapacitante. E aí, né, aqui, por exemplo, no laboratório de neurociências, de dor e emoções, essa dor crônica já não é mais somente aquela dor física, inflamatória. Aí nós temos envolvimento de áreas supraespinais,
áreas corticais que estão ali, e a gente estuda isso aqui também, aqui no nosso laboratório, participando do processo de amplificação e cronificação da dor. E aí, quando você tem essa dor crônica, você tem vários aspectos, né? Uma vez que, vamos lá, a dor crônica é uma dor que persiste por mais de 3 meses, tá? Então, imagina, nenhum valor adaptativo, ela é mal adaptativo, ela é prejudicial, influencia no sono, qualidade de vida, bem-estar subjetivo, felicidade, a saúde mental. Temos as comorbidades neuropsiquiátricas também, né? Ansiedade, depressão, as neurológicas, prejuízos cognitivos. Olha o tanto de aspectos que vem junto com a dor crônica. Então, há um elo, sim, a dor aguda e dor crônica, né? A dor aguda precisa ser considerada, o Sistema Universal de Saúde, né? A saúde da família, que as pessoas tenham acesso nessa questão quando a dor é aguda, quando os sinais estão ali, né? Para que ela não se cronifique, porque quando se cronifica, tem todas as outras questões, todas essas que eu falei, as comorbidades, né? Comórbido, uma patologia influenciando a outra. E aí vira uma bola de neve, Laura e Camila. Vira uma bola de neve porque você tem aumento, declínio da saúde mental, cognitiva, mais ansiedade, mais depressão, dorme menos. Aí você tem menos atividades laborais, a pessoa faz o menos movimento, não faz atividade física. Então, vira uma bola de neve. E aí uma patologia vai influenciando a outra. E aí a novidade deste artigo, e nós estudamos aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto há 10 anos, é o envolvimento de áreas corticais, que a gente pode falar, né? Essas áreas corticais, principalmente pré-frontais, né? No lobo pré-frontal, elas estão, aqui a gente vem publicando vários artigos também, que corrobora com os dados que nós vamos falar dessa revista, desse artigo, a questão do córtex frontal, todo o lobo frontal participa da amplificação da dor, a cronificação da dor. Nós temos mudanças corticais, essas mudanças morfológicas, neuroquímicas, que propiciam a cronificação da dor. E aí, uma vez que a dor crônica está estabelecida no nosso cérebro, nem mesmo aquilo que induziu, que pode ser até perifericamente, existe, já está totalmente instalado no nosso cérebro, nos nossos córtex, né? E aí eles se comunicam com áreas do controle das emoções, do sistema límbico das emoções, evocando todos esses prejuízos que eu falei, né? Então esse artigo aqui vem corroborar com a literatura, e ele já é um estudo clínico em pacientes, mostrando a envolvimento, a importância de detectar essas alterações corticais, né? No caso aqui, duas áreas corticais, que a gente pode falar, e pode ser um biomarcador, né? Uma sinalização de que a dor está cronificada, é uma dor crônica, e ali também há uns prejuízos, que nosso laboratório também estuda. A dor mais que um componente físico. Aí já é a dor emocional, aquela dor que abrange estados psicológicos e até mesmo a dor social. Laura e Camila, a gente aborda aqui a dor física, dor emocional e psicológica e a dor social também, tá? No Brasil, tá? Não há um estudo de prevalência de todos os estados. Mas, na média, 1 a cada 5 adultos tem dor crônica. Há outros estudos que relatam 30% a 50%, né, possui dor crônica. E aí, outra situação que eu gostaria de fazer um parênteses aqui é a questão intrapandêmica e pós-pandemia. Nós formamos aqui várias universidades no Brasil e até no exterior. Nós formamos um grupo chamado Psicovid. Nós estudamos os estados psicológicos, físicos e mentais durante a pandemia. Publicamos vários artigos. E nós podemos falar que todas essas evidências, epidemiologia, incidência, foram agravadas pela pandemia, por vários fatores. Uma deles é integração social, né? No caso,
ao distanciamento social, à diminuição de movimento, do bem-estar, qualidade de vida, o medo, o estresse, a ansiedade, o luto, tudo isso agravou a dor. Então, como esse artigo aqui aborda aspectos corticais da dor, e é muito legal, né? A dor não é só a pancada física. Outras questões, além do fogo, do prego, podem induzir a dor. A dor nociplástica, né? Você pode ter uma diminuição do limiar de dor devido ao estresse de um vírus que normalmente, anteriormente, nós não sabíamos, né, o que ele acometeria. Depois o estresse peritraumático, o estresse pós-traumático, o medo, o luto, depressão, diminuição de renda familiar, tudo influencia na dor. E o córtex é um local chave para se entender todos esses mecanismos. Eu falo que a dor possui suas múltiplas facetas e o córtex é a região chave para isso. Excelente, doutor Renato. Então, acho que você já trouxe aqui para a gente a importância, né, o impacto dessa descoberta do estudo, de como as ondas cerebrais podem indicar o nível de dor desse paciente e a importância desses resultados, né, o impacto dele não só para a saúde, mas para a ciência como um todo. Você comentou aqui já de diversas publicações que vocês têm feito nesse sentido aqui no Brasil, mas eu queria te perguntar se existem outros estudos, assim como esse desenvolvido lá em São Francisco, sendo desenvolvidos aqui no Brasil, na nossa realidade, ou similares, que você possa aqui compartilhar com a gente? Há vários estudos, há vários estudiosos, mestres, né, para mim, no estudo da dor, e não só da dor, né, nas questões emocionais, neuropsiquiátricas, né, eu considero assim, vários pesquisadores estudam ansiedade, medo, pânico, aqui nós também abordamos a psicofarmacologia, testando novas drogas. Então, quando você estuda estados mentais como ansiedade, medo, pânico, eu considero que você está estudando a dor. É isso que as pessoas têm que entender, que é a dor da angústia, do medo, né? É uma dor psicológica, emocional. E, então, assim, o nosso laboratório basicamente, né, é um laboratório de pesquisas pré-clínicas. 80% aqui nós fazemos pesquisas pré-clínicas, mas toda pesquisa pré-clínica em modelos animais são bem fundamentadas, há necessidade de ser realizadas e elas trazem os frutos para a sociedade. E toda pesquisa pré-clínica, ela tem que ser translacional, ou seja, ela tem que responder às questões da clínica, às dificuldades, às perguntas, às lacunas que a clínica ainda tem, né? Então, nós conversamos muito a gente sempre está em contato. Aqui temos a clínica de dor, no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, clínicas psiquiátricas, enfim, e a gente está sempre fazendo testes, aplicando formulários, né? Então, há vários pesquisadores aqui que estudam os estados cerebrais em diversos tipos de dores, né? A dor física, a dor aguda, a dor inflamatória, modelos de dor crônica, e também nós temos estudos clínicos. Há vários pesquisadores na Escola Paulista de Medicina, na faculdade, a USP de São Paulo, a USP aqui também, outros diversos grupos de pesquisas da psicobiologia, no Rio Grande do Sul, há vários pesquisadores que estudam tanto mecanismos pré-clínicos, né, pesquisas pré-clínicas, como pesquisas clínicas. Nas pesquisas clínicas, se utiliza muito de formulários, questionários. Segundo Melzack, né, Ronald Melzack, da Universidade McGill, a dor é aquilo que o paciente diz que tem, né? Então você tem que respeitar a dor que o paciente diz. E lembrando, né, a definição de dor pela Associação Internacional que estuda a dor, a IASP, que é mundial, e aqui eu faço parte da SBED, né, também, que é a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, é o braço brasileiro da IASP. A dor ela teve uma nova definição, uma atualização, e ela traz suas características multifacetadas. A dor, ela é subjetiva, cada um tem a sua experiência, as suas memórias, ela é subjetiva pela cultura, pela religião, pelo contexto que você está sentindo essa dor.
Então, considerando essas múltiplas facetas, há vários questionários de avaliação e mensuração de dor. Inclusive, alguns desses questionários foram utilizados nesse artigo. Se utiliza-se de várias perguntas, perguntando ao paciente algumas facetas que está dentro dessa dor. A faceta da dor, a questão física, a questão emocional, a qualidade de vida, a saúde mental. Há várias facetas que você pode perguntar ao paciente. Então, há vários clínicos que se utilizam desses formulários. Há estudos de imaginamento cerebral também, fMRI, né? Em que você pode dar um estímulo doloroso, e um estímulo doloroso de quente no braço, é dor física. Mas se você colocar a foto de uma pessoa que a rejeitou, né, uma pessoa que a excluiu, você vai ativar áreas de dor também. Aí que eu falo de dor social, né? É a dor da exclusão, a dor da rejeição, a dor da falha. Então, há vários pesquisadores estudando esses campos, né, essas múltiplas facetas da dor, além da dor física, que é o quente, é o frio, é o prego, é a pressão. Há outro tipo de dor, né? E essa dor social, eu dou em minhas aulas, eu falo muito dessa dor social quando eu vou falar de neurociências e inclusão, né? A exclusão dói, e ela ativa, Camila e Laura, se você der um estímulo de exclusão, de rejeição social, e fazer um imaginamento cerebral, vai ativar áreas do córtex que é responsável por perceber a pancada, o queimadura, ou seja, a rejeição, a exclusão social dói, ativa áreas somestésicas, discriminativas e perceptivas da dor, né? Então não é só a dor, você sente a dor do prego e a dor da lesão da coluna, é doloroso, e isso vai prejudicando a saúde mental, né? As comorbidades, ansiedade, depressão. Mas o contrário também, a exclusão, a rejeição. E tanto é que nós escrevemos uma revisão e publicamos na Trend Psychology. Nós falamos da dor física, a dor emocional, psicológica e a dor social durante o isolamento social causado pela pandemia. Houve muita dor social. Houve, o que é? Diminuição do afeto, o distanciamento de quem você gosta, né? A falta do nosso cérebro é um órgão social, a gente precisa socializar, a gente tem que estar em movimento. E nessa pandemia tudo isso diminuiu. E além de ter tido mortes, o luto, o medo, o pavor, né? Então, há muitos pesquisadores estudando eletrofisiologicamente particularidades, né? Aqui nós temos grupos de pesquisas fazendo neuroestimulação, estudos de áreas novas que, ao introduzir um eletrodo, você produz uma neuroestimulação, você diminui essa dor, a dor neuropática, a dor crônica. Estudos transcranianos também, há vários estudos, tudo isso no intuito de atenuar e no manejo da dor. Renato, queria muito agradecer a sua participação aqui no podcast, trazer essa visão, né? A gente estava falando aqui de dor crônica, de dor aguda, e você trouxe outras dores que muita gente deve desconhecer, e fica muito interessante a gente conseguir ver como a gente pode avançar a partir desses sinais cerebrais para a identificação até dessas outras dores que vão avançar para outras áreas, além da dor crônica e aguda, que foi o que a gente começou falando, e no desenvolvimento das terapias cerebrais personalizadas, que também já foi assunto aqui no podcast. Então eu queria agradecer muito a sua participação, foi um prazer. O prazer é todo meu. E é isso, né? Eu falo sempre para os alunos da área da saúde, né? Tem que se considerar o ser humano por inteiro. Não é só a pancada, a lesão, é o contexto, é o conhecimento, da realidade da pessoa, né? Então, não adianta tratar somente... Se você não trata a dor e não considera as comorbidades neuropsiquiátricas, não tem sucesso. Então, a dor é mais que um componente sensorial. Há outras questões aí que os profissionais de saúde têm que entender. E esse artigo vem reforçar isso. Esse artigo mostra que o córtex órbito-frontal é um córtex relacionado a questões de percepção e empatia, por exemplo. Né? Olha que interessante.
Então, numa situação de dor, há um espelhamento, uma empatia, né? Passa da fase aguda para a fase crônica. O córtex cingulato anterior, que foi o outro córtex, é relacionado a componentes cognitivos e emocionais da dor. As funções emocionais da dor ali estão nesse córtex. Enfim, essa pesquisa ela é inovadora. Gostaria de também chamar-lhes a pesquisem. No Brasil tem pessoas também nesse caminho, vários pesquisadores, né? E vão trazer grandes frutos aí no entendimento do diagnóstico, né? Como eu falei, quanto mais cedo se identificar uma dor, menos ela se cronifica e menos ela agrava o nosso cérebro e as nossas vidas. Obrigado pelo convite, Laura e Camila. Obrigada, Renato. Obrigado. Nosso episódio está chegando ao fim, mas eu queria te convidar para entrar na nossa comunidade. Vai lá em mittechreview.com.br/assine. Lembrando que no nosso site você também encontra muito conteúdo sobre diferentes assuntos, incluindo os artigos que saem semanalmente na coluna de Health. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.